Olá a todos os professores e coordenadores da ESI. Chegamos ao 6º capítulo da nossa lição, que tem como tema um amigo que ama dar presentes. Então, ao final da lição, o aluno deverá saber que Deus dá grandes oportunidades de segui-lo e talentos para usarmos em seu serviço, e as crianças precisam sentir o desejo de aproveitar as oportunidades e talentos que Deus dá a elas, e sempre responder escolhendo fazer a vontade de Deus e dedicando os seus talentos a Ele. A senha para hoje se encontra em Tiago 1:17, que diz: toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, pois descem do Pai, das luzes celestiais, com quem não há mudança nem sombra de variação. Nos recursos necessários para a lição deste sábado, nós iremos precisar de uma ficha com perguntas e fichas com respostas. Nós conseguimos encontrar essas perguntas aqui no manual do professor, são 8 perguntas, e logo em sequência a cada pergunta temos os textos da Bíblia onde conseguimos encontrar essas respostas. Então, precisaremos dessas fichas com perguntas e respostas. Precisaremos montar também um cartaz com a palavra jovem. Você pode ampliar num cartaz, neste formato aqui, ou se caso você tenha aquelas lousas na sala de aula, você também pode escrever. E você vai precisar das folhas de atividades, que são aquelas atividades que já vêm na lição das crianças, normalmente. E se você não puder imprimir, você faz as perguntas escritas à mão. Como preparar os recursos necessários? Então, você precisará imprimir essas 8 perguntas que temos no manual do professor aqui, ou caso você não tenha como imprimir, você pode escrevê-las à mão. Então, separadamente, você vai colocar as 8 perguntas e separadamente também as 8 respostas, que são os textos bíblicos. Aqui eu já tenho impresso as perguntas e também tenho impresso aqui as respostas. Você irá colocar em 8 envelopes diferentes. Então, 8 envelopes você irá colocar as perguntas e 8 envelopes separados você irá colocar as respostas. O cartaz você precisará imprimir em formato maior ou você pode você mesmo montar na cartolina a palavra jovem e em sequência as frases que compõem cada letra. Você vai escrever em uma cartolina ou numa folha de sulfite, dependendo do tamanho da sala, e você vai completar as frases explicando o significado de cada uma no momento em que você vai contando a lição, aí você vai mencionando. No Conquistando a Atenção de hoje, você vai propor a seguinte situação. Você vai perguntar para as crianças, caso eles tenham um vizinho rico e tem tudo o que ele quer, mas ele vive triste e emburrado, e ele sabe que você é uma criança feliz, uma pessoa feliz, e tem algo que ele não tem, que é a paz em Jesus. Um dia, ele vem pedir um conselho para você, e o conselho que ele pede é: o que eu devo fazer para ser feliz igual você e ter a certeza da minha salvação? O que você diria para ele? Então, você vai dar um tempo para que eles se manifestem dando suas respostas, e depois você irá dizer: hoje, nós veremos uma situação bem parecida. No Apresentando a Lição, você irá distribuir as perguntas para 8 alunos e as respostas também em envelopes, também para 8 alunos. Caso sua sala tenha poucas crianças, você pode distribuir entre eles as perguntas e as respostas. Os alunos com as fichas de respostas, eles devem ter tempo para ler os seus textos. E durante a aula, os alunos com as perguntas serão convidados a lerem, e os alunos com a resposta, eles devem verificar se as mesmas respondem às perguntas feitas. Os responsáveis pelas perguntas, eles devem julgar se a resposta está certa ou errada. E os outros alunos da classe podem dar suas opiniões também, se está certo, se está correto, se cada resposta está batendo com as perguntas. Caso necessário, o professor também poderá ajudá-los. Na história de hoje, você contará para as crianças que uma certa manhã um grupo de pessoas estava ao redor de Jesus, o observando como ele pegava as crianças no colo e demonstrava amor. Ele disse também para aquelas pessoas: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. No meio daquela multidão
havia um jovem que observava como Jesus tratava as crianças. Ele tinha todo o recurso material, mas o seu olhar, ele demonstrava um vazio interno e infelicidade. Ele realmente precisava de algo, por isso ele queria tanto ver Jesus. Ele esperou que a multidão se afastasse um pouco e correu aos pés de Jesus. Cristo olhou para o rosto do moço como se ele estivesse lendo toda a vida dele, e com grande amor ele quis ajudá-lo. Examinou aquele coração e viu que era dotado de qualidades maravilhosas, que poderiam ser um grande auxílio na terra se ele permitisse ser transformado. Ele guardava os mandamentos de Deus desde menino, mas isso não era o suficiente. O importante é que lhe faltava amor de Deus no coração. A menos que obedeçamos aos mandamentos com amor, não os estaremos guardando. Este era o problema do jovem. E será que nós? Será que você obedece aos 10 mandamentos porque Jesus o ama e quer fazer sua vontade? Ou porque você tem que obedecer aos mandamentos, você se sente obrigado a obedecê-los? Você obedece aos seus pais por amor ou você obedece aos seus pais por medo? Então, à medida que você vai contando a história para as crianças, você irá pedindo às crianças responsáveis pelas perguntas, que elas vão fazendo as perguntas, e as crianças das respostas vão lendo os textos, e se entenderem que os textos combinam com as respostas, elas também vão respondendo. E no final da história, você irá concluir dizendo que Jesus quer nos ensinar uma lição com esta história. Por que Jesus permitiu que o jovem fosse rico? Ou por que Deus nos dá talentos e oportunidades? Para os usarmos a fim de ajudar outras pessoas. Será que você já notou que a fórmula da verdadeira alegria encontra-se na palavra jovem? Então você irá mostrar o cartaz com a palavra jovem e o significado de cada letra com as frases, e você vai dizer: quando você colocar Jesus em primeiro lugar, como aqui, ó, a letra J, Jesus primeiro. Quando você colocar Jesus em primeiro lugar, os outros em segundo e você por último, então você será realmente feliz. No aplicando, você irá perguntar às crianças: fazer uma escolha certa requer reflexão, ajuda de Deus e muita oração. Mas como será possível? Então, responderá dizendo que somente se dissermos: Senhor, eu aceito o teu sacrifício na cruz e peço que tua graça cubra os meus pecados. Entrego todo o meu coração a ti e tudo o que eu tenho e sou será teu. Usa-me para fazer a tua vontade e ajudar meus semelhantes como tu quiseres. Então, vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude a entregar toda a nossa vida a Ele? Jesus é o princípio e o fim, e nos resgatou da morte para a vida. E hoje nos diz: vem, segue-me, escolha Jesus sem demora e viva.